Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: diferenças entre homens e mulheres. Parte 1, né? Porque diferença entre homens e mulheres é absurda. Muita coisa mesmo. Eu vou falar o que eu lembrar aqui, né? Não quero que o vídeo fique gigante. E aí depois eu faço em outro momento, parte 2, enfim. Meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e sem enrolação, vamos pro tema do vídeo. Pessoal, as diferenças entre homens e mulheres são muitas e somos opostos, muito opostos. Então eu até brinco com meus pacientes que eu falo assim, você quer entender como é que um homem, para minhas pacientes mulheres, você quer entender como é que um homem pensa? É o oposto de como você pensa. Não adianta muito, né? Óbvio, porque a gente tem essa tendência a achar que a outra pessoa pensa como a gente pensa. Isso aí é em tudo, gente. Até a pessoa que é meio, sei lá, meio desonesta, um exemplo assim, né? Ela acha que todo mundo é, entendeu? E isso é uma coisa automática. A gente acaba projetando nos outros, né? Características muito nossas. Mas eu vou começar esse vídeo falando das diferenças entre homens e mulheres, a questão biológica. Nós somos seres biopsicossociais. Só que as pessoas não entendem o que é isso. Biologicamente, a questão hormonal muda muito em homens e mulheres. Essa semana eu passei uma semana meio que buscando, né, conteúdo sobre isso, porque muito me interessa essa parte hormonal e tal. Eu tô querendo fazer reposição hormonal, eu tô querendo fazer uso, né? Nunca usei hormônios na minha vida, tô sentindo que talvez chegue o meu momento. Aí eu tô fazendo check-up, conversando com médico, endócrino, ginecologista. Só que nem os médicos entram, né, em consenso em relação a isso, né? Porque uns acham que beleza, o outro já acha que não, que é meio perigoso, enfim. E aí, lógico que como psicóloga, eu tenho muito interesse, assim, nessa parte para poder entender o que os hormônios influenciam nos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, né? Porque tudo que você pensa gera um sentimento. E a partir desse sentimento é como você se comporta. Só que aí você vai lá e se comporta, e aquele comportamento, ele também gera pensamentos, mexe às vezes com seus hormônios, dependendo da situação, vai influenciar hormonalmente. Você vai ter uma bomba de hormônio liberada, ou você vai ter uma queda de hormônio muito brusca. Então, os nossos comportamentos, a partir de certas situações, você vai ter uma alteração comportamental por causa dos hormônios. Então, exemplo, vamos falar dos homens, né? Os homens, todo mundo sabe que o homem tem 5 vezes mais testosterona que a mulher. Muito mais testosterona que as mulheres, né? A mulher tem pouquinho. E isso é muito importante para o homem, né? Para a saúde mental, física, porque é óbvio, fisiológica. Porque é óbvio, o homem com a testosterona dele num nível saudável, esse homem tem muito mais chance de ficar com a masculinidade dele saudável. Ele fica mais autoconfiante, ele fica mais masculino. Então, assim, é muito bom para os homens que eles estejam com isso direitinho, porque eu já atendi paciente homem que as taxas dele lá hormonais estavam toda bagunçada e ele ficou um ser humano muito esquisito, porque homem se comporta e pensa como homem muito por causa dos hormônios dele, entendeu? Então, quando um homem está em contato com uma mulher, antes de estar lá em contato, muito junto, a testosterona dele tá alta. Tem o homem, a mulher tem ciclo menstrual, né? Todo mundo sabe que a mulher tem ovulação, tem TPM, a maioria tem, né? Muitas tem. E depois vem aqueles dias, né? E isso aí todo mundo entende, todo mundo aceita que mulher tem ciclo. Nós mulheres somos mulheres de fases. Mas os homens também têm, gente. Os homens também têm. Eles têm umas fases deles assim, que a testosterona dele tá muito alta, tá lá no pico, e ele precisa de ter contato, ele precisa ter sexo, né? Ele precisa ter intimidade com uma mulher. Então, quando a testosterona dele tá alta, ele vai ter um comportamento X. Quando tiver baixa, ele vai ter um comportamento Y. Olha que interessante. Inclusive tem estudos, né, que quando os homens estão muito juntos, homens andando com homens, fazendo coisa de homem, eu até brinco com as pacientes, eu falo assim, homem fazendo omisse, né, brincando, né. Eles precisam dessas atividades, porque os homens, quando eles estão em grupos,
a testosterona sobe. E a testosterona subindo, eles ficam tão autoconfiantes que até tem uma tendência a contar mentirinha. Não é mentirinha, mas é tipo assim, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, por exemplo, às vezes o cara vai pro bar lá, tá um monte de cara lá, jogando uma sinuquinha, não sei o quê. Aí começa a contar causos, né? Começa a contar história. E eles aumentam um pouquinho, entendeu? Aumenta um pouquinho, né? Aquelas histórias de pescador que pescou um peixe do tamanho de um ser humano. Não, gente, tô brincando. Aumenta um pouquinho, conta vantagem. Gosta de. Homem, quando se junta, não gosta de ficar falando que tá derrotado, não. O homem com autoconfiança jamais faria isso, porque homens em grupo de homens, eles querem ali meio que, né, quem vai ser o dominante, né? Quando tem um homem muito autoconfiante, os outros homens respeitam mais. Agora, o contrário também acontece, né? Quando o cara não tem essa autoconfiança, quando ele não tem essa testosterona em doses normais, quando ele não tá com essa autoconfiança comportamental, dependendo do comportamento dele, os homens também, ó, repelem, rejeitam. Ele mesmo não se sente pertencente àquele grupo, ele mesmo se afasta, e isso é ruim. Isso é ruim porque esses homens, eles podem acabar sendo aqueles homens que tem muita amiga mulher, que gostam de ficar conversando com mulher, que não faz atividade em grupo de homens, eles começam a ficar meio se isolando, sabe? De situações onde tem muitos homens com essa postura autoconfiante. Então, o homem, quando eles começam a conversar, o homem não conversa assunto de sentimento, ficar desabafando, assuntos de existenciais, em situações, sei lá, de atividade física em grupo, de reunião, de até coisa, encontro das motos, o cara que gosta de ver carro antigo, que tá bem cuidado, e quer aquelas, né, em exposição, qualquer jogo de futebol, né? Homem quando se junta, churrasco, resenha, homem quando se junta, não vai ficar falando de assunto de sentimento, né? Isso é coisa de mulher, gente, isso é coisa de mulher. Mulher quando chama a outra pra almoçar junto, pra se encontrar, já tá subentendido que elas vão conversar esses assuntos, vai falar da vida, do sentimento, ai, meu marido isso, ai, meu não sei o que, vai ficar desabafando. Homem quando se encontra não é pra isso. Então já começa uma diferença aí grotesca, tá? Então, eu oriento meus pacientes a fazerem atividade, tipo assim, luta, arte marcial, pacientes homens, para poder estimular isso neles, porque autoconfiança e tal. Agora, esse mesmo hormônio nos homens, que é o hormônio masculino, que pro homem faz muito bem, como é que as mulheres também aumentam os hormônios delas femininos, né? Progesterona. Como é que a mulher melhora isso? Quando a mulher fala muito. Então, quando ela encontra amiga, quando a mulher tá com as amigas, elas também ficam falando. Imagina um salão de beleza, eu que frequento, né? Pra fazer os cabelos, né? Sempre. Você imagina o quanto que as mulheres não param de falar quando tá aquele monte de mulher no salão de beleza. Outra, quando elas trabalham junto, escritório e tal, aí fica trabalhando e falando. Coisa que o homem não faz o menor sentido isso pro homem. Faz o menor sentido, porque depende da situação, né? Porque tem. Uma vez eu vi um podcast, aí tem uma psiquiatra lá que eu gosto muito, tinha uma psiquiatra lá que eu gosto muito, a Ana Beatriz Barbosa, e ela tava contando que os médicos em cirurgia ficam falando coisas assim, tipo jogo de futebol, não sei o que. Eu vi, ela foi no podcast que eu gosto muito, e aí ela ficou contando que os homens, durante ali a cirurgia, eles ficam conversando. Isso me chamou a atenção, porque na verdade, mais homens com homens conversando, entendeu? Eu já atendi paciente homem que ficava assim, só ele de homem no escritório cheio de mulheres, e ele ficava nervoso. Eu já atendi há pouco tempo também um paciente, trabalha na área mais jurídica, que ele tentando trabalhar e a falatório de mulher, o cara tentando se concentrar, isso pro homem é horrível. Porque o homem, ele funciona diferente. Mas vamos falar na parte que tem a ver mais com relacionamento. Quando um homem está em contato com uma mulher, primeiro eu falei que a testosterona dele é alta, ele precisa ter esse contato com a mulher. Se ele não tiver, ele pode ficar um cara irritado, ele pode ficar um cara meio impaciente, meio, sabe? Ou então ele fica agitado. O homem tem necessidade, tem ciclos.
E aí quando a testosterona tem naquela fase dele, do mês lá, que o testosterona tá alto, ele precisa ter contato com mulher. E aí, né, nós sabemos que nem todo homem tem, né? Nem todo homem consegue, né? Isso. Então o que acontece? Quando ele consegue, quando ele tem, quando ele tá em contato com uma mulher, a ocitocina é um hormônio que é do toque, que é do quando a gente tá junto com alguém, quando a gente abraça. Homens quando estão no jogo de futebol, por exemplo, eles estão lá abraçando no gol, o time dele faz um gol, ele abraça assim os outros caras, não sei o que, ele libera a ocitocina. Porque a ocitocina é considerado hormônio do amor, mas é um hormônio, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então faz eles ficarem mais unidos ali, o grupo, né? É uma necessidade a gente estar em grupo, tá? Da necessidade do ser humano, necessidade básica. Só que, além de, ao mesmo tempo que a ocitocina aproxima ele dos semelhantes ali, do cara do mesmo time, ou de um grupo que ele se sente pertencente ali, que se identifica. Pode ser até questão política, poderia ser todo mundo que vota no mesmo candidato, o cara que ele se sente, poderia ser grupo de qualquer coisa, tá? É o grupo dele ali. O grupo diferente daquele ali, a pessoa que é diferente, o oposto, time oposto, a torcida do time oposto, ele pega mais ranço, mais raiva. Você já tem uma raiva saudável ali, porque time de futebol tô dando esse exemplo porque muito homem gosta de futebol, né? Ele fica mais incomodado com o torcedor do time oposto. Mas quando ele tá com mulher, e o que acontece? A testosterona muito alta bloqueia a ocitocina, né? Então a mulher não, a mulher, quando ela tá junto com o homem, quando ela tem contato com o homem, e se ela tiver relação, ela tem uma bomba de ocitocina liberada. Então olha como é que nós somos bem opostos. A ocitocina, ela bloqueia a testosterona. Então quando o homem ele tá começando a se afeiçoar muito uma mulher, quando ele começa a ter conexão emocional com a mulher, começa a ficar muito junto, e ele tá ali junto, ele não vai saber isso na razão, conscientemente, mas ele vai se sentir um pouco menos confiante. Vai dar uma queda na testosterona dele ali, ele vai ficar um pouco menos confiante. Então o que acontece? Ele tem uma necessidade de se afastar para poder subir de novo o nível de testosterona dele, para ele voltar a ser mais autoconfiante. Porque o homem, quando ele tá com uma baixa confiança, ele tá perto, tá junto com a mulher ali e tal, muito junto, isso faz ele ficar inseguro, isso faz ele ficar meio... Então, ele mesmo não sente que ele pode ser provedor, ele sente que ele não pode ser um homem que vai fazer a mulher feliz. Porque, por incrível que pareça, as mulheres não acreditam que os homens mais querem é se sentirem capazes, com sucesso, em fazer uma mulher feliz. A mulher que ele quer fazer feliz. Então, a mulher que ele tá ali junto... se ele tiver envolvimento, ele não quer ser mal sucedido nisso, ele quer ser bem sucedido. Só que aí é estranho, porque no início, quando ele tá começando um relacionamento, ele ainda não treinou esse convívio. Então ele vai ter pico de testosterona, de vontade de estar com a mulher. Aí quando ele estiver com a mulher, vai cair esse negócio, a testosterona. Ele vai ficar se sentindo meio bunda mole ali. Ele precisa se afastar um pouco para poder recuperar esses níveis altos de testosterona. E isso a mulher não entende, porque a mulher, ela quanto mais junto ela fica, mais ela quer atenção. Então ela acabou de ter sexo com o homem, por exemplo, acabou de ter relação, o homem tá querendo descansar, tá querendo se recuperar, e a mulher quer falar. A mulher quer atenção. A mulher é viciada em atenção. Porque ela falar, ela aumenta o nível dela de progesterona. Agora você vê a confusão que não dá isso. O cara quer ficar um tempo lá na vida dele, ele quer voltar para a vida dele, fazer as coisas dele, ter um tempinho só para ele. E a mulher, agora que ela teve relação, agora que ela quer ficar junto. Agora que ela quer dormir de conchinha, agora que ela quer atenção, agora que ela quer acolhimento. Com o tempo, lógico que tem, né, os caras que se casam, namoram. Com o tempo, ele vai se acostumando com essa sensação que ele fica. E ele não vai sentindo mais tanto esse desconforto. Mas é um desconforto no início. É um desconforto. E o cara, às vezes, ele quer estar com aquela mulher, mas ele é esquisito. Ele dá uma bad baixa. E a mulher, às vezes, ela fica ofendidíssima, né? Se o cara falar que quer ir embora.
né? O ghosting, né? Tô brincando, gente, não é ghosting, mas é o cara querer viver, fazer as coisinhas dele que tá precisando fazer. O ideal mesmo, sabe o que seria o ideal? A mulher, ela ter uma vida interessante pra ela mesma, porque aí quando esse cara tivesse a necessidade de ficar lá fazendo as coisinhas dele, voltar lá pra se recuperar, ela vai cuidar da vida dela, ela vai fazer as coisas dela, tem as amigas dela, tem a família dela que ela quer ter contato, ela tem a galera dela, ela tem o trabalho dela, ela tem a academia dela, ela tem as coisas dela. Mas as mulheres, como nós somos diferentes, quando a gente tem muito contato com o homem, a gente aumenta as doses de ocitocina na gente e a gente quer mais contato e aí a gente acaba ficando meio chata, meio cobradeira, né? Tem mulher que mal começou, nem namora, nem nada, a gente só ficou. Só tá ficando com o cara, ela já começa a reclamar e cobrar, entendeu? Ela começa a reclamar e cobrar. Eu nem tô falando daqueles casos onde o cara realmente apronta, né? Tipo assim, acabou de ficar com a mulher aqui e já começa a ficar frio com a mulher e já começa até a dar em cima de outra, na cara dela. Não tô falando disso já, tá, gente? Às vezes o homem acabou de ter relação com a mulher aqui, ele já tá com vontade de se juntar lá aos amigos, de fazer coisas de homem. Pra quê? Pra ter a testosterona dele subir. Então ele já fica às vezes querendo. Acabou de transar com a mulher aqui, né? Ele sente às vezes os homens que estão com a masculinidade saudável, ok? Porque a gente tem visto aí muitos homens que não estão. Os que estão com a masculinidade saudável, ele às vezes vai ter relações com uma mulher aqui e tal, ele vai sentir vontade de estar em atividades que tem homens, sei lá, sair, se divertir com os amigos, ele vai ter vontade. Por quê? Porque isso vai voltar a voltar uma sensação de autoconfiança. A mulher não, ela tinha uma vida com as amigas, ela tava lá falando, progesterona. Aí ela tem contato com o homem. Ela tem contato com o homem, ela vai abandonar, a tendência, né, é ela abandonar as amigas, abandonar a vida dela, a individualidade dela, pra focar tudo naquele homem. Como agora eu já tenho ele, que ele vai me dar a atenção que eu quero, é com ele que eu vou ter muitas e muitas e muitas conversas e me sentir em êxtase, me sentir muito bem. Porque realmente, quando o nível de testosterona, de progesterona na mulher sobe, ela se sente muito bem, muito bem. Assim como também no homem, quando a testosterona dele sobe, ele se sente muito bem, né? Cada um com seus hormônios em alta. Mas a mulher, para ela subir, assim, ela tem que falar, ter atenção, né? Porque é viciante. Ela quer falar com o homem. Gente, a mulher gosta de falar e o homem não gosta de ouvir. Vai vendo, olha o problema. A mulher gosta de falar. O homem, ele até escuta. E até eu aconselho, né, meus pacientes homens, a deixar a mulher falar mesmo, para ela se sentir muito bem. Porque a gente se apaixona, gente, pelas pessoas. Não é, a gente acha que é pela pessoa. Mas, na verdade, aquele ser humano ali, ele tem comportamentos e características que fazem a outra pessoa se sentir muito bem. Então, por exemplo, eu posso me apaixonar por alguém que, na verdade, me fez eu me sentir muito bem quando eu estava com a pessoa. E o homem vai se apaixonar por uma mulher que ele se sentiu muito bem com ela. Então, acontece do cara estar com uma Stacy na frente dele, uma mulher 9/10, 8/9, 10, vocês veem sempre que eles falam. E se a mulher for uma mulher muito, muito hostil com ele, não for sorridente, não for simpática, não for leve, ela pode ser bonita e ele se sentir ali perto dela mal, ele for meio que maltratar, ele vai gostar de se apaixonar, entendeu? Mal que eu digo é assim, ela não tem tesão nele, ela não tem libido alta que ajuda na libido dele, ela não é carinhosa, ela não é simpática com ele, ela não é afetuosa, ela não é feminina. Isso aí, ele às vezes vai preferir uma mulher que nem é tão linda assim, mas é uma outra mulher que traz pra mesa uma coisa mais feminina, uma forma de falar com ele mais doce, uma mulher que não é tão pegajosa, uma mulher que não é tão grossa, pegajosa, né? Os meus pacientes falam muito pra mim assim, eu não gosto de mulher desequilibrada emocionalmente. É óbvio, gente. Se ele sentir que aquela mulher é desequilibrada, como é que ele vai se sentir do lado dela? É como se ela fosse uma bomba relógio.
entendeu? Então, assim, ele que se ferra se ela arrumar uma confusão, porque ele quer o homem que tá ali do lado dela. Ele que pode ser ridicularizado por ela, na sociedade, o homem, por causa da forma como ele funciona como homem, o homem tem pavor de ser ridicularizado. Então, o homem, eu costumo falar para minhas pacientes, que o homem se atrai muito por comportamentos femininos. Às vezes a mulher que ele olha assim, e ele nem acha assim, eu até falei isso no podcast também, os homens às vezes nem casam com aquela mulher nota 9, 10. Nem casa, porque como é que ele se sente do lado dela? Como é que ele se sente? Tem um lado bom, tem. Um homem se sente muito bem, porque se ele foi capaz de conquistar uma mulher desse nível de beleza, é porque ele tem sucesso, e homens são uma tradição de sucesso em tudo que eles fazem. Mas essa mulher não pode ser só bonitona e de repente ela ter comportamentos que vão deixar ele incomodadíssimo. Que comportamentos que podem facilitar que outros homens tenham acesso a ela. Porque é óbvio, porque ele vai se sentir com a masculinidade dele diminuída, caso ele tenha que ficar o tempo inteiro se preocupando com tanto de homem que ela interage, sei lá, no Instagram dela, por exemplo. Né? É uma confusão do caramba na cabeça dele. Ao mesmo tempo que ele quer aquela mulher, ele não quer passar por aquilo. Ele não quer estar com uma mulher que vai ser problema pra ele. Entendeu? Tá com aquela mulher vai ser tanto problema, porque o homem é territorialista. Então, imagina que os hormônios dele, como é que eles vão ficar, se ele sentir que tem toda hora macho querendo macho no território dele. Ele vai viver maluco, estressado. A mulher, por sua vez, ela também quer o alfa. Ela também quer um homem que ela sinta que é o homem que os outros homens gostariam de ser e que as outras mulheres gostariam de ter. Pra mulher, olha que interessante, gente. Pra mulher, não tem problema nenhum ele ser um líder, ele ser um dominante. Não tem problema ele ser muito mais rico do que ela, muito mais poderoso, muito mais respeitado, muito mais conhecido, muito mais, sei lá. Ele pode ser até o presidente da república, não tem problema nenhum. Pelo contrário, a mulher que tá com a feminilidade dela saudável, ela quer justamente esse homem melhor do que ela em tudo, inclusive financeiramente, porque a mulher, ela se conecta ao homem através o que faz ela se sentir muito bem com o homem é se ele passa segurança para ela, até para ela ter mais felicidade, mais orgasmo, mais tudo, ele tem que passar segurança. Então você vê, se ele for dominante, se ele for poderoso, se ele for próspero, se ele for autoconfiante, ótimo, ótimo, porque ele se protege, ele se cuida, ele se basta, ele pode proteger a ela e a prole. Você vê como é que nós somos muito opostos? Então, a mulher, ela costuma não entender por que ela quer tanto que o homem tenha certos comportamentos que elas, na consciência, elas sabem, mas, por exemplo, ela quer tanto que o cara seja amoroso, seja carinhoso, escute ela, dê atenção pra ela. Mas sabe o que vai acontecer se esse cara der atenção demais, for carinhoso demais, for pegajoso demais, for disponível demais, se ele ficar muito junto, ela vai enjoar. Ela vai enjoar. Por quê? Porque a partir do momento que o homem, ele tem uma vida pra cuidar, ele tá correndo atrás, ele tá escasso de tempo pra ficar dando essa atenção toda, ele não tem como dar essa atenção toda pra ela, ele tá ocupado, ele tá cuidando dele, e ele, sabendo se defender, cuidando dele mesmo, ela fica mais segura. Então ela vai acabar testando ele sem perceber, se ele dá atenção. Ela fica tentando, ela fica mandando mensagem, ela pode fazer, tô dando exemplos aqui, tá? Vou dar exemplos. Ela pode começar a tentar testar ele, se ele vai ficar dando tanta atenção pra ela assim, porque na verdade ela gosta de atenção, ela sente muito prazer quando ele dá atenção, mas se ele estiver disponível demais, ela vai começar a sentir que ele não se defende, porque se ele tá tão disponível para dar atenção pra ela, tem alguma coisa errada, ele não tá cuidando dele, ele tá com tempo de sobra. Não é pra ele ter tempo de sobra. Eu até vi uma psicóloga falar uma vez no podcast que nem o marido, ela manda mensagem pro marido dela, assim, no meio da tarde, assim, às vezes ele não responde. E eles são super felizes, bem casados e tal, só que o que acontece?
Ele não responde, ele tá trabalhando, ele tá ocupado, entendeu? Não é pra ele responder toda vez que ela mandar mensagem. Ela falou assim, pô, eu cheguei pro meu marido e falei, nem me respondeu, né? Ele, tava trabalhando, não sei o quê. Quer dizer, se o cara der umas respostas depois, assim, do tipo, tava ocupado, tava trabalhando, tava resolvendo problema, tava ocupado com minhas coisas, tava resolvendo 10 mil picas voadoras no trabalho, não sei o quê. Se ela perceber que ele não dá atenção pra ela, porque ele tem uma vida dele pra cuidar, ela vai admirar mais ele porque ele tá se cuidando, e ele, se ele consegue cuidar dele, ele conseguiria cuidar dela da prole. Vocês entendem que a mulher, ela não sabe muito bem o que ela quer? Porque ao mesmo tempo que ela quer que ele dê atenção, se ele se ele tá muito disponível assim, pra fazer isso tudo, é porque ele não tá cuidando dele. Ele não tem uma vida pra cuidar, uma individualidade. Já o homem, ele não tem esse problema. O homem não tem esse problema. O homem, ele conversas e mais conversas, não faz, só se for necessário. O homem não tem essa necessidade de conversar que a mulher tem. O homem não tem. O homem não quer ficar conversando. Quando um amigo, um homem, chama outro amigo pra conversar, pra, sei lá, pra almoçar junto, sei o quê, o outro homem já estranha. Mas o que é? Você quer falar o quê? Quer falar o quê? O cara vai ficar fazendo isso. Por quê? Porque a mulher, quando chama outra amiga pra conversar, a gente já sabe que vai fazer isso, vai ficar falando. O homem chama outro homem pra fazer alguma atividade. O homem chama homem pra beber, pra pista, zoeira, pra jogar uma bola, pra fazer alguma atividade. O homem não chama outro homem pra conversar. Se chama pra conversar, vai ser meio estranho. O homem conversa quando ele tem que conversar, quando é reunião de trabalho, quando é alguma coisa assim. Mas conversar o quê? Entendeu? Só se o cara estiver mal. Mas eu não tô falando das pessoas que estão mal, porque quem tá mal, todo mundo tá mal, precisa disso. Eu estou falando de pessoas que estão bem. Como é que funciona normalmente? Uma mulher, quando a amiga some, sei lá, some um tempão. Quando, não sei se, não, assim, como é que eu vou explicar isso? Não é aquela amiga da vida inteira, não. Eu tô falando assim, a mulher tem várias conhecidas. Aí, de repente, uma conhecida some, fica muito tempo sem falar. Quando ela retorna, elas meio que, porque elas ficam se justificando, por que sumiu? Homem não, homem não tá nem aí para outro homem. Homem não tá nem aí. Se seu amigo, os conhecidos somem, tá fazendo as coisas dele, óbvio. Foi fazer as coisas dele. Quando aparece de novo, é como se não tivesse nem sumido, como se tivesse visto ontem. E aí, beleza, pá e tal. Homem não tem essa coisa de, sumiu, nunca mais deu notícia, entendeu? Homem não tem esse tipo de cobrança, um homem com o outro. Um homem tá com um problema, assim, vou embora que eu tô puta aqui desse lugar. O outro homem fala, vai lá. Quer dizer, o homem não fica querendo se preocupar tanto com o problema de outro homem. Amparar, dar apoio, entendeu? Quem gosta disso é mulher. Mulher que gosta de se sentir apoiada quando ela tem um problema. Mulher que gosta de se sentir amparada. Homem nem gosta de receber ajuda sem ele pedir. Porque isso é como se diminuísse a masculinidade dele. Você vê como é que nós somos totalmente opostos? Se o homem entender que a mulher é o oposto dele, e se a mulher entender que o homem é o oposto dela, diminui esses problemas dos opostos se entenderem. Diminui. Por isso, gente, que é tão importante a gente ter valores em comum. Porque a gente já é oposto em tanta coisa, já começa biologicamente opostos. Se biologicamente nós somos opostos, nossos hormônios, né, são diferentes, nossa forma de funcionar quando a gente está junto com o homem é diferente do homem quando está junto com a mulher, a forma de sentir, a forma de... Como é que o homem se sente bem com uma mulher? Quando ela faz ele se sentir bem como um homem, e a mulher como mulher. Então, assim, nós somos tão opostos biologicamente que, pelo menos nos valores, a gente tem que tentar ser mais similar na hora de escolher alguém. Por isso que a maioria dos relacionamentos dão problemas na escolha, porque a pessoa às vezes escolhe por critérios muito rasos. Mulher escolhe porque aquele cara, ela já viu ali uma condição, uma provisão, né? Um cara que poderia prover financeiramente ela, e se ela quiser ter filhos com ele, não vai passar perrengue e tal. Basicamente isso, né? Inteligente. Por que mulher gosta tanto de inteligência? Porque inteligente pode ganhar grana, pode ser próspero, né? O burro pode ficar pobre, sei lá. E por que o homem gosta de beleza?
mulher com uma aparência boa, um comportamento adequado, comportamento sexual e comportamento na sociedade, né? Aquela velha história de uma dama na sociedade, uma pi na cama. Porque o homem é movido por testosterona, o homem é mais feliz quando ele está satisfeito sexualmente. E aí que tá, a mulher, ela também prefere um homem mais dominante para poder ela se sentir relaxada, para poder ela também ter sexo mais de qualidade com aquele homem, né? Então, o vídeo tá ficando muito longo, eu vou terminar por aqui, mas eu vou fazer a parte 2. Bota aqui nos comentários, né, se vocês têm alguma dúvida, gostaria que eu falasse sobre algum assunto. Teve um seguidor aqui do canal que me pediu para eu falar sobre a diferença desse negócio do homem quando ele se separa, já tem uma mulher engatilhada. Eu não esqueci não, tá? Eu vou fazer. É porque me pedem tanta coisa, né? Eu deixo o meu Instagram aqui para as pessoas me mandarem lá pelo Instagram as dúvidas, né? Porque me ajuda muito quando vocês me pedem, quando vocês fazem pedidos, porque é tanto tema, tanto assunto, que se todo mundo tivesse esse cuidado, né, de botar o que quer, eu consigo de repente fazer até qual é o assunto mais pedido, qual é a demanda de vocês, né? O que vocês mais querem que eu fale, beleza? E me sigam no meu canal para ajudar a crescer. E já tô feliz porque tá crescendo. Dê um like ou dê um dislike, mas deem alguma coisa, porque vocês são abundantes. Beijo e até o próximo vídeo.